Olá, graça e paz. Oração. A oração é fundamental para a vida do ser humano. A oração é o meio pelo qual nós nos conectamos com Deus, nós achegamos a Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia, é Deus se achegando a nós. Quando nós lemos a palavra e oramos ao nosso Deus, nós temos diálogo, nós temos um convívio e isso nos traz intimidade para com Deus. Porém, o que hoje nós vemos são pessoas convidando as demais para a oração. Não é verdade? Você precisa orar, você precisa se colocar de joelhos diante do Senhor. Isso é verídico, isso é verdade, isso é certo. Porém, o que não está sendo ensinado é o seguinte: olha o que Davi nos diz no Salmo de número 66, versículo de número 18 a 20. Ele diz o seguinte: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Ou seja, para você orar, você precisa estar com a vida de acordo com a vontade de Deus. Se você é uma pessoa que não vive os princípios de Deus, que você está com a sua consciência pesada diante do que você faz na sociedade, e você vai orar a Deus pedindo algo, você vai orar a Deus clamando por algo, enquanto você não resolver sua situação, enquanto você não se arrepender, enquanto você não colocar sua vida diante do Senhor, Deus não vai ouvir a sua oração. Davi está dizendo: se eu no coração contemplar a vaidade, se a vaidade tomar de conta do meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Ou seja, se lá atrás ele desse lugar ao pecado, ao erro, Deus não ia ouvir a sua oração. Mas porém ele vai continuar dizendo: entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Louvado seja o Senhor que atendeu a oração de Davi. Mas, porém, se ele contemplar em seu coração a vaidade, Deus não o teria ouvido. Meus irmãos, para uma vida também de oração, é preciso dar lugar à palavra. Porque se nós se desviarmos da lei, dos estatutos do Senhor, se vivemos uma vida como se Deus não existisse, ou achamos que por ir à igreja, que por nós estamos ali orando, cantando, lendo a palavra, já está tudo bem, estão enganados. Aqueles que não vivem a palavra. Olha o que diz aqui, Provérbios de número 28, capítulo 28, versículo 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que é isso? É as pessoas até ouvirem, né, a palavra de Deus, é as pessoas até estar lendo a palavra de Deus, porém quando se desvia dela, ou seja, a Bíblia diz para fazermos conforme a vontade de Deus e nós agimos não conforme a vontade de Deus. O que a Bíblia nos diz aqui em Provérbios 28, versículo 9? Até a sua oração é abominável. Então precisamos levar uma vida de acordo com a palavra de Deus, precisamos estar de acordo com a vontade de Deus para que nossas orações sejam ouvidas. O que mais vemos nas igrejas hoje é o convite à oração, é as pessoas chamarem para a oração, mas porém nós precisamos entender dessa forma, que se a gente não estiver de acordo com a vontade de Deus, como o salmista falou lá, se eu contemplar a vaidade no meu coração, se eu viver uma vida não conforme a vontade de Deus e querer buscar a Deus mesmo dessa forma, Deus não vai ouvir a minha oração. Porém, eu preciso estar de acordo com a vontade de Deus, vivendo para Ele e buscando a Ele. E aqui em Provérbios está dizendo que se eu desviar da lei, dos estatutos, dos juízos de Deus, da sua palavra, até a minha oração será abominável. Porque muitas das vezes a nossa oração também não é correspondida. Olha só o que Tiago nos diz, Tiago capítulo 4, versículo de número 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Devemos tomar cuidado com aquilo que a gente pede ao Senhor. Nós vimos que primeiro a gente tem que olhar para o nosso coração, para que nós não estejamos com o coração sujo ao pedir para o Senhor, porque Ele não vai dar ouvido à nossa oração se nós não estivermos de acordo com sua vontade. Vimos também em Provérbios 28, versículo 9, que se nós se desvia da sua palavra, né, até a nossa oração será abominável. E agora aqui em Tiago, o Tiago vai dizer: vocês pedem,
Mas pedir mal, ou seja, vocês até pedem para o Senhor algo, porém não sabem pedir para esbanjar em vossos deleites. Ou seja, muitas pessoas pedem para o Senhor para ser melhor que as outras, para ter algo, para causar inveja. Então muitas pessoas não sabem pedir ao Senhor. Então na oração precisa tomar esse cuidado de não pedir algo para o Senhor querendo tirar vantagem em cima daquilo ali. Por quê? Porque o Senhor não se agrada disso. Então nós vimos aí algumas coisas que nós podemos fazer para que as nossas orações sejam atendidas. Entenderam aí? Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que está no nosso coração, com aquilo que nós desejamos. Nós precisamos tomar cuidado em reverenciar a palavra de Deus verdadeiramente, para que nossas orações não sejam abomináveis, mas aceitas diante do Senhor. Nós precisamos realmente ter uma vida de oração, de jejum, orar sem cessar, isso é legal. Nós precisamos ter intimidade com Deus, leitura da palavra e oração, isso é intimidade. Nós precisamos cada vez mais nos colocar diante da vontade soberana de Deus, para que Deus ele ouça as nossas orações, para que Deus ele atenda as nossas orações e para que as nossas orações sejam correspondidas em chuvas de bênçãos do céu para nós. E a minha oração neste momento é que você compreenda essas palavras, que você entenda em seu coração que você precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, o que eu vejo de pessoas hoje que têm uma vida suja na sociedade, pessoas hoje que têm mentira em seus corações, pessoas que enganam, pessoas que não têm caráter, pessoas que muitas das vezes lideram até uma igreja, pessoas que estão à frente de louvores na igreja, pessoas que estão à frente de ministério dentro da igreja, mas que na sociedade tem um nome sujo, que vive uma vida não conforme aquilo que prega, com mentiras, com enganos. E aí muitas das vezes a gente pensa assim: será que Deus está atendendo as orações dessas pessoas? Quem sou eu para julgar e quem é você para julgar? O que nós devemos fazer é não olhar para eles, não olhar para essas pessoas que estão vivendo dessa forma, mas olhar para Deus e nos colocar na posição que Ele nos colocou, que é de arrependimento, de ter uma vida justa diante dele, de leitura, de oração, de jejum e uma vida consagrada. Por isso precisamos nos santificar. O que essas pessoas fazem nas suas igrejas, o que essas pessoas fazem no seu dia a dia na sociedade, isso não vai interferir na nossa salvação e não pode mudar o nosso caráter, aquilo que nós somos diante de Deus. Mas se você vive dessa forma e essa mensagem tocou em seu coração, arrependa-te, muda. Seja uma pessoa verdadeiramente de Deus, uma pessoa verdadeiramente de oração, uma pessoa que vai orar aqui e Deus vai ouvir lá do céu, sendo que a sua oração não será abominável, ou Deus não vai rejeitar a sua oração porque você está de acordo e vivendo a vontade dele. E para que isso aconteça, devemos nos humilhar aos pés de Cristo. Então esta é a mensagem de hoje sobre oração. Precisamos sim de uma vida de oração, mas principalmente nós precisamos estar de acordo com a vontade de Deus, porque a oração ela vai vir quando nós estivermos de acordo com a vontade soberana de Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, graça e paz.